Olá, boa noite. Ei, Emily. Entra aí, Emily. Boa noite. Boa Ei, amiga. noite! Boa noite. Você tá aí no escurinho ou tô no clarão? Nossa, eu tô aqui no meu escurinho. Hoje eu decidi fazer aqui do meu quarto, né, pra poder passar uma vibe mais intimista do meu Boa noite, escritório. pessoal que tá chegando. Boa noite, gente. É, Boa amiga, noite. a rinite, a gripe pegou a gente, né, amiga? Pegou você também? Ô, minha gargantinha tá, ó, tá Ixi, assim, ó. Tô coitada. aqui só no leitinho quente, tá? Pra poder Entendi. Já aguentar. peço aí desculpa pra todo mundo se escapar umas tosse, né? E Se a voz der uma falhada, que nós estamos aqui na honra hoje. exatamente, a gente tá reunindo todas as nossas forças hoje pra poder fazer a live, viu? É isso aí. E aí, Mar, como você está? Estou bem. Agora eu sei que a sinusite é mais remediável. Aí estou Ai, mais tranquila, porque estava bem difícil. não, agora vai dar tudo certo. Agora a gente vai poder fazer live assim, ó, deslizando. Diminuir um pouquinho aqui que tá demais. E pessoal, Débora, Oi, Débora. Deixa eu ver quem está pessoal aqui. chegando. Rosemary Rosa. Heitor Hoje é a Nunes. terceira live aí da sequência, né, Emily? Sim, terceira live da sequência hoje. Hoje somos eu e você. Será que a Bia vai Ei, aparecer Bia. no final? Ah, a Bia já Ó, chegou a aí. Bia aí, ó. Já chegou. Então, a primeira dessas lives foi comigo e com a Bia, a gente falando um pouquinho da nossa trajetória, né, profissional, e falando um pouco também das nossas crenças, daquilo que a gente aprendeu aí nessa trajetória dos últimos mais de 20 anos, né, trabalhando com comunicação, ou no ambiente corporativo. Aí depois teve a live da Emily com a Bia, falando Sim, muito da importância do posicionamento digital. Ó, o posto VIP chegou, o posto VIP, nosso convidado de honra hoje. com certeza. A gente vai falar muito dessa experiência que a gente desenvolveu com o posto. Fernando, seja bem-vindo. Olha, vamos ver aqui um filtro para ver se a gente fica mais bonitinho. Daiane, tem um pessoal aqui que está acompanhando a gente já. Eu já estou reconhecendo aqui Já. algumas pessoas que estão acompanhando a gente nas lives, estão acompanhando os posts, estão seguindo, estão compartilhando. Já tem um pessoalzinho aqui acompanhando, Emily. Que já tá Aos frequente poucos. já ó, nas lives Já, todas já já. tem. Já tem uns nomes aqui que eu já estou conhecendo. E que são pessoas.
novas, assim, que estão chegando, né? Que estão Uhum. chegando para a nossa rede. Fico feliz de ver que tem mais gente se interessando. Pois é, né, gente? Esse assunto de marca tem interessado muito, né, todo mundo. Eu não sei se vocês viram ontem as notícias da Luísa Trajano fazendo uma espécie de um pedido lá de socorro, comprei na loja. Algumas pessoas interpretaram assim, né? Ela tá pedindo socorro. E ela é uma marca, a Luísa Trajano é uma marca muito forte que carrega outras tantas marcas, na verdade, né? Ela carrega várias marcas quando ela cria, ela empreende, ela carrega muita gente. Ela é um símbolo de empreendedorismo para muitas pessoas, ainda que É as verdade. pessoas possam gostar menos ou mais, mas ela é, né, definitivamente uma mulher empreendedora. E algumas pessoas ontem interpretaram isso, né, que ela estava pedindo, pelo amor de Deus, compre no Magazine Luiza, mas eu não sei se era um pelo amor de Deus, não. Eu acho que é mais uma estratégia muito bem pensada, como Com sempre, sabe? certeza. Que por trás daquele jeitinho simples dela falar, às vezes fala até errado, né? Ela tem toda uma inteligência de negócio, uma equipe muito bem preparada por trás dela. Ela é muito, né? Tem uma visão de negócio muito grande, muito apurada, então nada é por acaso. Não é igual, por exemplo, o E, açaí aqui perto de casa que coloca, gente, por favor, peçam online. Minha mãe fica, olha lá, Emily, eles estão implorando pra gente comprar açaí deles. por favor, é complicado. E quando a gente fala de posicionamento, tem isso, né? Como que eu quero ser percebido? Como que eu quero ser visto? Quando eu peço um por favor, parece que eu tô É, desesperado, né? Parece que sim. eu tô com medo de ninguém comprar, e aí as pessoas vão comprar pelo apelo, né? Pela dó, e não é por aí, né? Mas no caso ali, realmente não é, não. Eles têm uma estratégia de alcançar as camadas mais simples, mais populares há muito tempo, né? No online, no presencial. No início da pandemia foi uma empresa que mais reagiu rápido no Brasil, criando estratégias de vendas online, E hoje é uma das principais, omnichannel e né? tudo mais. Então, O não, Magalu, assim, nada, eu disparado. acho que nada foi tipo, é o É, acaso, não. Eu acho que tem mais por aí, vai ter uma boa estratégia de alavancagem de venda mesmo no meio dessa crise toda, né? é verdade. Né? E uma presença forte ali também do empreendedorismo feminino, né? De fomentar que outras mulheres também empreendam, né? A partir dos movimentos e das ONGs que ela também está engajada. Então era só mais comentar um pouco disso, né? Que estava rolando essa notícia ontem, as ações aumentaram de preço, caíram de preço. Afinal de contas, o que eles estão querendo, o que isso sinaliza, né? Mas hoje o nosso assunto também não está muito longe disso, não. Não, Porque a gente, né, deu o nome para essa live de marcas fortes começam por dentro. Que é o nosso grande mote, é a nossa crença, é aquilo que a gente aprendeu aí com a prática, né? A gente descobriu isso é, no erro e no acerto também, né? Na o experiência tempo todo. prática, O tempo todo. né? Exatamente. E, e aí, né, eu acho que você pode também testemunhar bastante disso, né? Hoje a gente queria comentar um pouco com vocês sobre um negócio em especial que tem uma história, né, muito bonita, muito inspiradora e que tem rompido barreiras, né, aqui em Belo Horizonte. O que a gente está aqui convidando e eles estão aqui participando hoje com a gente, é o Posto VIP. Sim. É um posto de gasolina, loja de conveniência tradicional, com mais de 30 anos de mercado, numa região nobre aqui em Belo Horizonte, e que está imerso aí a desafios, né, de mercado. Desafios. E eu vou te falar uma Pesados. coisa, viu? O posto VIP, ele me surpreende porque, assim, não é uma coisa comum a gente ver, por exemplo, um posto de gasolina, de combustível, investindo pesado em estratégias de marketing, estratégia de marca e de consolidar a marca, porque, assim, é um posto que sonha grande para acertar maior ainda.
Esse é o Maior ponto de vista, ainda. esse é o ponto de vista que eu É tenho do isso posto mesmo. VIP. É isso mesmo. Aqui eles estão corrigindo a gente, ó. 38 anos. 38. 38 anos. É, isso mesmo. E aí, o posto VIP, ele foi fundado pelo seu Maurício Vieira, a partir da própria história e carreira dele, lá atrás, com a própria Petrobras, e veio num crescente, atravessou diversas crises, né, mudanças de mercado e política e tudo mais. E quando a gente se encontrou, e aí vem umas histórias, né? Aqui temos muitas histórias para compartilhar. A gente se encontrou, na verdade, a Maurícia, que é também, né, a líder da marca do Posto VIP, é a filha do seu Maurício, e ela liderou esse processo de transformação. Ela vinha insatisfeita ali, com, poxa, meu time não está engajado, eu não consigo fazer, me fazer ser ouvida, eu falo e não tem repercussão. Eu tento engajá-los nas campanhas, na venda, no comportamento que eu quero que eles tenham, nos valores da empresa, mas não cola, não estou conseguindo. E aí, por que será? Porque nós estamos num ambiente machista, Sim. né? Ainda tem A essa gente já barreira que começa, tem que vencer, né? a gente Começa já daí o começa problema, listando né? assim vários inúmeros problemas. Não só por exemplo, o ramo posto de gasolina. Por que as pessoas vão querer investir tanto no posto de gasolina, que é aquele serviço essencial que as pessoas não investem, que é apenas um ponto só de passagem da vida das pessoas, que as pessoas só passam assim, é porque a rotina tem que abastecer e eu vou embora e Uhum. é isso, não preciso dar nenhuma atenção para posto de gasolina, só o essencial mesmo, sabe? Não tem um diferencial. A cultura machista Sim. também, que assim, é predominante, né? Já vem de Nos postos de postos, né? gasolina, né? E aí, quando você vê uma líder, uma mulher liderando um posto de gasolina, já dá aquela chocada de você ficar assim, Dá um choque, dá um choque. A dá um choque começar de. essa liderança interna, né, para Uhum, dentro, para a equipe. Então, a gente tinha exatamente esse contexto, né? Se a gente for olhar assim de uma forma geral, os segmentos ligados a carro, setor automotivo, eles são predominantemente masculinos, né, masculinos. historicamente. Uhum, Mas a Maurícia cresceu nesse contexto, né, e se apropriou muito disso, entende muito do negócio. E naquele momento a gente tinha o desafio, né, da própria capacidade do negócio de se readaptar, de sim, inovar, de crescer, de criar algo, porque estava no momento ali que os próprios empreendedores estavam cansados, desanimados, sim. e como que fazia com que essa equipe interna fosse, de fato, a protagonista dessa mudança, como que essa equipe ia participar desse processo. Eles não queriam mais fazer um comando-controle. Eu vou mandar, eles vão obedecer. Eles foram entendendo que não dava mais para fazer assim, né? Como Uhum. empresários, o tempo passou e aí a gente, né? Eles mesmos perceberam que é necessário uma mudança no modelo de gestão, modelo de liderança, né? E aí, mas aí o que acontece, né? Olhar para os concorrentes é importante, olhar para o mercado, para as tendências é importante. Mas a gente começou a perceber que o que a gente precisava era entender o que estava acontecendo com aquele funcionário ali dentro, né? Quem são essas pessoas que estão aqui no dia a dia que fazem, né, a empresa rodar? E aí é uma empresa que roda 24 horas por dia, Sim, vinte e todos quatro os dias da horas. semana, não para em 3 turnos. Então tem essas peculiaridades aí, essas dificuldades extras, né? Uhum. De você conseguir estabelecer comunicação, e mesmo os modelos de atendimento, padrão de De, trabalho em três de turnos, qualidade também, 3 turnos. né? Exatamente. E aí eu me lembro muito disso, que a primeira coisa que a gente entendeu que tinha que fazer era, vamos escutar esse colaborador, vamos entender, porque a gente só estava com a visão do empresário, né? De chegar E e mudar aí, e fazer é, acontecer. é, e aí eu acho que alguns empresários que vão assistir essa live hoje ou outro dia podem se identificar. É assim, mais ou menos. Olha, o problema é o meu funcionário. É ele que não está engajado. É ele que não entende os valores da marca. É ele
que não colabora, ele que não participa, ele não tem autonomia, ele não cria, ele não é inovador. Ele não é Então, proativo, ele não ajuda. é sempre muito essa queixa, né, que a gente escuta mesmo das pequenas empresas, das empresas de médio porte, das empresas familiares, é sempre tem uma queixa recorrente sobre o perfil, né, dos colaboradores e colaboradoras. E aí a gente falou, ok, isso é um dado. Agora deixa eu escutar o outro lado, a gente precisa saber. Uhum. E aí que foi muito bacana, porque na época, né, a gente não se conhecia. Mas eu tinha uma parceira, né, que ainda é minha parceira, que é a Diana Vidigal, que é especialista em endomarketing, e a gente tinha um diagnóstico de endomarketing para aplicar. Né? A gente tinha um modelo de trabalho, que Uhum. era de entrevistas e aplicação de questionário, e a gente escutava mesmo. E também conhecia o ambiente da empresa, porque tem algumas coisas que a própria estrutura física eu falo por si, né? Sim. E aí, nesse momento, a gente começou a entender quais eram as dores do ponto de vista do colaborador, por que ele não se engajava. Uhum. Entendemos melhor esse perfil dessas pessoas, né? E aí eu acho que a Emily mesmo vai poder falar. Algumas coisas que surgiram nesse diagnóstico foram usadas lá no final na estratégia de marca, que eram as forças Uhum. da cultura, né? Aquilo que Sim. a cultura do posto tinha de mais forte. Aí você mesmo me conta, Emily, o que é a cultura do posto VIP, né? Olha, assim, para começar, a minha história com o Posto VIP começa bem no início da pandemia, quando eu entrei estagiando com marketing digital. A Maurícia, ela sempre foi muito ambiciosa, assim, com o posto. Então, ela queria fazer várias coisas e queria colocar o posto aqui, colocar o posto aqui, aqui. E vamos, galera, vamos pra frente. E eu amava, porque eu abraçava as ideias todas da Maurícia. Eu tinha acabado de chegar, então, pra mim, era como se eu estivesse na Disney mesmo. Vamos fazer? Vamos. Mas aí eu ia. E aí, a equipe não ia. A A gente equipe não tinha. vai junto. A equipe não vai junto. Então, aí a gente chega lá e se depara com, por exemplo, colaboradores que já trabalham há muito tempo, há mais de 20 anos no posto VIP, que já foram moldados numa cultura há muito tempo, durante muito tempo. Uhum. Aí nós temos os colaboradores que são mais novos, que são os de alta rotatividade, que geralmente é os meninos que têm 20 anos, é o primeiro emprego, a primeira experiência, e eles são de alta rotatividade. E aí os que estavam antes já, eles não têm disposição. Falar, ah, não, eu sempre trabalhei dessa forma, então é dessa forma que eu vou ficar. Aí chegava para É, fazer, por exemplo, um vídeo. Vamos fazer um vídeo, gente? Ninguém fazia. não saía do lugar. Gente, Não gente, saía. deixa eu perguntar para vocês. Ah, me conta um caso do posto VIP. Vocês podem me ajudar? Não saía também, Não entendeu? saía nada. E essa Exatamente. era muito Tinha de uma uma cultura. apatia, né? Uma inibição ali, uma Sim, distância, né? Meio que sim, não é exatamente. comigo. Não é comigo, né? Era um pouco Exatamente. isso. Era um pouco isso. E Uhum. aí, o que que a gente, no caminho, foi entendendo? Que a gente precisava trazer mais para perto essas pessoas. Então, a gente Sim, identificou, muito. né? Ali, antes da pandemia, né? A gente identificou um grupo de lideranças intermediárias Sim. que tinham potencial de atuar mesmo como líderes, no sentido de influenciar comportamento, de ser guardiões da cultura e da marca, de observar o próprio contexto ali interno e fazer essa troca com os donos, né? Olha, o que está acontecendo? O que o pessoal está pedindo? O Uhum. que eles estão pensando? Ter um ruído de comunicação? Como que a gente vai fazer? E aí que a gente realmente iniciou uma coisa que eu falo que quando a gente estuda marca, eu nunca vi ninguém fazer isso, né? Que foi a gente, de fato, construiu a marca com esse grupo de líderes intermediários. E no caminho a gente desenvolveu esses líderes, né? Porque Sim. eles nem se consideravam líderes. Quando a gente conversava sobre isso, eles não falavam, eu sou um líder, não me Só acho supervisionava líder, eu ali não um sei o que é setor, ser né? líder. É, Sim. né? E aí eles. O que a gente fez? Então, quando a gente fala marcas fortes começam por dentro, aqui tem duas camadas importantes, né? A primeira é o empreendedor, né? É o dono do negócio, que Eu como acho que Maurício assim. e Maurício tinham Uhum. esse
essa gana, essa vontade de querer, Esse ponto é de muito inovar, de principal, sabe, transformar. Marina? Muito importante, porque você vê muitas empresas em que os colaboradores, eles se queixam entre si e chegam até a levar para a liderança, só que a liderança não está disposta a fazer esse passo de mudar a cultura que está ali, a situação que Não, está ali. E isso surgiu exatamente. muito de dentro mesmo dos empreendedores, da liderança. E acho que isso é muito importante frisar, porque é uma liderança que realmente está, de fato, preocupada com não só com a empresa, mas também com todas as partes do corpo da empresa Com todas também. as partes, com bem-estar, exatamente. Uhum, E aí eu acho que o primeiro passo importante ali foi isso, né? O dono do negócio falou assim, então tá, eu topo fazer um diagnóstico, eu topo escutar. uhum. Porque poderia dizer, não, não quero nem saber, né? Não me interessa. Mas topo escutar, e aí receberam um relatório, receberam a reunião, tiveram que digerir aquilo, todos os pontos críticos, né? Todos os pontos a desenvolver. E aí ele tinha pontos, né, bem claros sobre liderança, desenvolvimento Uhum. dos próprios líderes e desses líderes intermediários, melhoria nos processos de comunicação diários, Sim. e a gente precisava atualizar o que eram os valores da empresa, a cultura da empresa, missão, visão, valores, né? Que era a linguagem que a gente usava mais tempo. Porque era uma placa, uma Sim. parede. E ninguém falava sobre aquilo, não fazia parte da vida do funcionário, do dia a dia, aquilo não impactava o negócio, não tinha nada a ver com a operação. Né? Era uma frase ali, algumas palavras soltas que ninguém lembrava mais. Sim, Né? Gisele entrou, seja bem-vinda, Gisele. era uma coisa muito antes posto de gasolina, enquanto o posto VIP estava ali na parede. Ninguém estava realmente É, enxergando o que era o posto é, VIP, só seguia como um posto de combustível normal mesmo. exatamente. E aí, 2020 entra com enchente, Enchente. que invadiu o posto e exigiu muito da equipe. Exigiu que a equipe se realmente assim, se empenhasse muito mais no dia da enchente, nos dias seguintes, né? No empenho muito além do que seria uma obrigação profissional, né? Algo muito mais de sentir que aquilo ali fazia parte, né? É meu também, eu quero É, cuidar. cuidar Então, o de posto casa. foi devastado e foi reorganizado, reestruturado. Não parou, não fechou, não parou de operar, Uhum. né? Que é uma coisa muito emblemática, assim. E na sequência a gente veio com a pandemia. Então foram, né? Foram assim, o tempo inteiro um obstáculo em seguida do outro, que foram se seguindo. E cada obstáculo que se seguia, essa equipe, especialmente desses líderes, mais se unia, né? E aí a É, gente equipa. começou essa sequência de encontros, então que a gente colocou para eles, né, a chance, a oportunidade, a gente criou condições para que eles fossem os agentes de solução, né? Que eles Sim. parassem para pensar que negócio que a gente quer para, né, o posto, como que tem que ser esse posto aqui para frente, como a gente vai se reestruturar, como a gente vai atravessar tantos desafios, né? E o seu Maurício e a Marissa falam isso, que cada minuto mudava alguma coisa, né? Em relação à pandemia ali, era um decreto da Abria, prefeitura, era uma fechava. proibição. Então, foram muitos desafios. E no meio disso tudo, a gente fez isso. A gente colocou energia, foco em desenvolver habilidades de liderança, inovação, autonomia, num grupo de aproximadamente 10 pessoas, que seriam as pessoas coringa, que iam fazer toda a diferença e fizeram toda a diferença dali para diante, né? Né? Isso, posto VIP? Estamos falando abobrinha ou é isso mesmo? E é muito bonito ver isso, sabe? A gente tá falando aqui, tá passando uma linha do tempo, assim, na minha mente. E eu lembro de toda essa situação. Eu lembro que Ó, oh, quando você Júnior, chegou, eu tava bem-vindo, saindo, Júnior. né? E, Isso, e nossa, eu a lembro que Di. quando eu saí, eu fiquei assim, nossa, o que vai ser do posto VIP, né, gente? O que vai acontecer? Será que isso vai conseguir se desdobrar? É, E aí eu fui vendo. Mesmo que assim, nem era por trás das câmeras, é vendo ali tudo que passava nas redes sociais e como eles estavam se posicionando, e eu pensei, tá seguindo um caminho é novo isso. aí, posto VIP.
E é uma coisa interessante a gente falar, né? Porque o Posto investe em marketing digital, acho que desde 2018, né? Isso. Então, quer dizer, já era um investimento que já era arrojado. Porque, poxa, por que que posto de gasolina tem que ter Instagram, né? Já é Para um algumas produto pessoas podia não, essencial. Uhum. mas já era um olhar diferenciado, entendendo que precisava de ter posicionamento, precisava ter presença digital, precisava conversar com os clientes no digital também. E aí, Exatamente. quando chega a pandemia, o posto está muito mais preparado para lidar com delivery, né? Para Sim, lidar com uma comunicação que era toda digital. Eles já estavam fazendo isso. Eles já tinham exatamente. esse caminho percorrido, né? Então, de certa forma, eles já saíram na frente nesse ponto, né? Então, o Cristiano chegando aí, Cristiano faz parte desse grupo de líderes que a gente mencionou, que foi intitulado de Os Influencers, por eles mesmos. Eles se Uhum. deram esse nome, né? Cristiano é um funcionário antigo de casa, praticamente faz parte da família, né? E que participou ativamente desse processo desde o início, é uma liderança orgânica ali, natural, que já, né, já exerce uma influência, já é uma referência, né, para os funcionários que chegam. Bom, então é isso, gente. A gente começou então, a entender, olha, então o empreendedor precisa ter foco, né? Ele precisa ter uma estratégia de negócio muito clara e ele também tem que estar movido por um propósito, ele tem que Sim. querer algo mais, né? Ele precisa querer tocar o seu público, ele precisa querer encantar, ele precisa querer ir além daquilo que está todo mundo fazendo. E a gente não vai fazer isso de cima para baixo, simplesmente dizendo, agora a partir de hoje o negócio é assim, você obedece, funcionário. Não era essa a ideia. A ideia era desenvolver pessoas internamente para levar essa marca para a prática, para o dia a dia, né? E foi isso que a gente fez. Isso, o posto tá ali comentando, Maurício, são as mudanças na gestão que foram as mais importantes. Sim. Mudança na mentalidade, né? É o por É a dentro, mudança na né? mentalidade, né, Emily? Sim, é o por dentro mesmo. Foi ele, ó, É o por bem na dentro. raiz, na parte de baixo mesmo da pirâmide. De E ó, vamos tudo. começar, vamos Eu me começar. lembro muito desses encontros, de a gente fazendo encontro online, só encontro online praticamente. Tinha reuniões que a gente acabava, seu Maurício falava assim, nossa, dá um tempo para a gente processar, a gente precisa de um tempo para elaborar, porque os desafios que estavam colocados para eles eram, né, muito difíceis mesmo, exigiam uma mudança de mentalidade. Mas aos poucos, né, isso foi acontecendo na medida que eles foram confiando, delegando e criando essa condição para que os funcionários fossem, de fato, tomando a frente, criando, né, as soluções para o negócio. Sim. E a gente consegue perceber isso muito claramente no andamento que tudo foi andando. Na medida que as coisas foram andando. E a gente não fez, nesse primeiro momento, hora nenhuma a gente falou, vamos mudar a logomarca do posto. Essa não era a Nada. questão, né? Isso era secundário. A gente entendeu que a identidade visual nova, que a gente queria fazer, ela ia nascer de uma mudança que ia primeiro acontecer internamente, né? De mentalidade, de comportamento, de visão de negócio. E E aí, é importante falar que né? isso tem que Olha, ser o fluxo natural. Felipe, Márcio chegando. O fluxo tem Prazer, que ser o gente. Sejam fluxo natural das bem-vindos. coisas, sabe? Assim, pensar na marca por dentro primeiro e depois pensar lá na frente na identidade visual. Para mim, eu como designer, quando já chega um cliente procurando uma identidade visual, quando já não chega, já chega falando identidade visual, não quero uma logo, quero uma identidade visual. E traz toda a parte de estratégia de marca, assim, completinha para mim, olha, eu vou te falar, ó, é o creme de la creme. É perfeito. E é por isso, assim, as marcas, os empreendedores têm que entender muito que, primeiro, é o por dentro. Não tem como você trazer uma comunicação visual quando você não sabe, por exemplo, o que a sua marca é, o que você quer que a sua marca seja. Você não sabe definir os valores, a missão da O que marca. você quer expressar, né? Qual que é Uhum. o público que você quer alcançar, de que forma, em que canais. Então, assim, nada disso estava muito claro naquele momento, ainda precisava amadurecer.
Sim. Precisava muito amadurecer. Então, a gente começou a fazer esses encontros a cada semana, a cada 2 semanas, dependendo do período, com esse grupo. Esse grupo cresceu também, porque também chegaram pessoas novas que foram sendo agregadas. E a Uhum. gente contou ainda com um período em que estava eu, mais a Patrícia Martins e a Diana Vidigal, dando mentorias, Uhum. facilitando conversas específicas sobre o que é autonomia, de verdade, esse conceito da autonomia, né? Essa capacidade da pessoa poder, de fato, tomar decisões sobre um determinado assunto, área, atividade, sem ter que votar em cima. Então, o que é a pequena empresa, né? Cada microdecisão precisa ser reportada ao superior, ou precisa de uma assinatura, precisa de Uhum. um processo, e isso diminui muito a agilidade, isso gera desgaste, gera ruído. E aí a Perde o gente foi timing. reelaborando até isso, os processos, os Uhum. papéis, né? A gente redesenhou papéis lá dentro para conseguir criar esse ambiente que as pessoas realmente se sentissem autônomas, porque senão é muito fácil, né? Eu tô indo para as pessoas, não, eu tô te dando autonomia. Autonomia é, vai lá que eu tô te vendo, né? Uhum. E isso não é minha autonomia, né? A gente precisa criar essa condição, de fato, para que as pessoas se sintam seguras, né? Para tomar essa Exatamente. decisão. Bia está comentando aqui. Isso, Bia, para a gente construir uma marca, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Exatamente. N Martins entrou. Prazer, Enia, seja bem-vinda. Então, onde eu quero chegar, né? Sim. E é interessante que desde do início, a Maurícia Vieira começou a trazer essa visão de que o posto não era só um posto, de que o posto podia ser mais. A gente fala Sim. posto, tá, gente? A gente vai falar posto, sim, que é o jeito que a gente fala no dia a É os dia. íntimos. Mas é um posto, uma loja de conveniência, uma área grande, ocupa, né, um quarteirão grande, Vários como eu falei mais serviços. cedo, né, com vários serviços, vários produtos. E então não é só isso. A gente quer ser mais do que isso. A gente tem potencial para ser mais do que um posto. E aí foi nesse desconforto, nessa inquietação, né, nessa necessidade de criar algo novo. E aí, aqui, ó, o pessoal fala é o O VIP, o VIP. posto VIP, o Uhum. VIP. É. Uhum. Foi nesse desconforto que nasceu, né, a urgência, a necessidade de cutucar todo mundo e falar, não, vamos recriar isso, vamos recriar esse posto, né? Sim. Então, olha, você vê, a gente começou a falar aqui de uma história em 2020 que pegou as enchentes de Belo Horizonte ali, Uhum. de janeiro a março, que pegou o início da pandemia e atravessamos a pandemia, né? E aí, ano passado, 2021, a gente chegou numa fase mais madura, Sim. né? Numa fase que a gente precisava, então, vamos consolidar isso que a gente está desenvolvendo esse tempo todo, né? Vamos agora, de fato, começar a pensar nas estratégias para todos os públicos, né? No nosso posicionamento e como que a gente quer ser visto, né? Uhum. E aí, a primeira inspiração que surge, né, Emily, ela vem de dentro. Ela Com já vem certeza. de dentro, né? E aí, eu não sei se todo mundo que está aqui, que está acompanhando, vai saber, né, onde que é esse posto. Para quem é de Belo Horizonte é mais fácil, mas ele está na Prudente de Moraes, que por acaso é uma avenida que foi construída em cima de um rio, Córrego do Leitão, que aqui Exatamente. chamamos assim. Assim como a maioria das avenidas da maioria das grandes cidades tamparam os Uhum. rios, né, e as cidades foram construídas assim. Mas o posto, por estar ali há 38 anos, ele já tinha uma história com a região, né, Emily? Sim. Você trabalhou ali no dia a dia, você viu muito isso. Gerações, Gerações assim, né, dentro da mesma muitas pessoas família, assim, frequentando. que às vezes jovens de 25 anos e a gente pergunta: ah, por que vocês abastecem aqui no posto VIP? Ah, mas é porque meu pai sempre abasteceu aqui, então eu, consequentemente, tirei carteira, tenho carro e venho abastecer aqui. Então, assim, Isso.
muito de tradição. É um posto de. O VIP é muito tradição. É tradição, é família, Então, é união família. ali. E é um ponto muito forte também do VIP. Exatamente. Então ele já tinha essa característica que era que já estava trazendo ali a terceira geração de pessoas frequentando. Ele já tinha também uma característica de ser um ponto de lazer, né, um Sim. ponto de encontro, especialmente na noite e na madrugada. Já Uhum. era uma característica, já era assim, um talento natural que o posto tinha, apesar Uhum. de também ser desafiador, né, trabalhar na madrugada, de porta aberta. E a gente começou a entender, então, qual que era a relação que o posto tinha estabelecido com a vizinhança, com a comunidade, com as outras empresas ali da região, que também, né, muitas vezes é um carro corporativo que está abastecendo ali, é um carro da empresa, porque Sim. sente segurança, sabe que o combustível né, não é adulterado, que ninguém vai tentar te vender uma coisa que você não precisa. Então, a gente foi entendendo que na base de tudo, ei, Jorge, seja bem-vindo, bem-vinda. Na base de tudo, o posto tinha já estabelecido algo muito específico, que era uma relação de confiança, Sim. transparência, né? E confiança. Então, nesse tempo que a gente está lá, quantas vezes a gente vê histórias, né? De um cliente que não está satisfeito, que reclama, e aí desce alguém do administrativo, vai escutar o cliente, vai explicar para o cliente como que funciona. Oi, Georgia. Beijão para você também, gente. A Georgia é uma mestra também em branding. Eu fiz um curso com ela. Ela é minha parceira agora. Então, muito bem-vinda, Georgia. Apareça sempre por aqui. Contribua também com a gente. É um prazer te ter por perto. Mas a gente foi entendendo isso. Isso estava lá na essência da essência do posto VIP. No miolinho, o que a gente tinha? Relação de confiança Sim. baseada em transparência. Um diálogo franco, aberto. Uhum. Isso era algo que estava tanto na relação dos donos com os colaboradores, Sim. dos colaboradores entre si E dos e do colaboradores posto com o público. com o público, com a vizinhança, né? Sim. Uma participação muito ativa na comunidade ali, na associação de bairro, com os outros comerciantes, né? Com a CDL, né? Então, é uma empresa muito ativa, muito participativa, que está sempre interagindo, sempre dialogando, construindo ali, né? Fomentando um ambiente mais propício para o negócio, mas também para todo mundo, que está preocupada se faz barulho para o cliente, né? Sim. Se, por exemplo, a pessoa que para o carro de madrugada fez barulho e acordou a vizinhança. Então, toda essa preocupação com criar um ambiente de qualidade, né, de respeito. Então, parece uma coisa muito simples, né, assim, muito óbvia, mas estava na essência. E aí a gente precisava traduzir isso para a marca, né? Né, e esse foi o ponto-chave. Esse foi muito o Foi. ponto-chave do posto VIP. Porque às vezes a marca tá ali tão presa dentro dos próprios processos, da mesma dinâmica, dos 38 anos, assim, seguindo o mesmo fluxo. E na hora de parar pra pensar, qual que é o diferencial do posto VIP? E aí quando você percebe assim, meu Deus, é a confiança. Por exemplo, é a segurança de, por exemplo, de uma mulher que tá saindo de um barzinho, o barzinho fechou 1 hora da manhã, a mulher vai pro posto de gasolina, um lugar que é Porque se considerado sente seguro extremamente ali. machista, um lugar que não passa segurança, mas ali no posto VIP, a mulher vai 1 hora da manhã e fica lá no posto com, com os Exatamente. funcionários esperando o Uber chegar, porque sabe que ele tem segurança, entende? E tava nos Exatamente. mínimos detalhes. E quando a gente Exato. abre a cabeça para ver isso, é assim, ó, Exatamente. E aí, a gente entra numa fase, gente, dessa construção, dessa estratégia de marca, em que a gente usa como base, né, como pano de fundo, a história, o contexto, os valores dos empreendedores,
essas forças internas que o próprio colaborador trouxe para a gente, essa cultura de autonomia que a gente estava fomentando com os influencers, a gente usa isso tudo como base e aí a gente vai até que enfim escutar o nosso cliente, né? Então a gente fez inúmeras entrevistas, a gente aplicou o formulário, mas a gente conversou pessoalmente, a gente conversou por telefone, a gente faz vários tipos, né, de abordagem para poder também pegar segmentos diferentes. E aí, como posto 24 horas, 7 horas, 7 dias por semana, a gente teve que ir em vários horários, a Emily especialmente, Sim, sou praticamente prova. Sou acampou no prova. posto, Era de alguns manhã, dias, à né? tarde, à noite, à madrugada a gente também estava lá. Exatamente. E aí a gente começou a entender mais. Nesse entendimento, a gente começou a ter uma percepção de que, não sei se você vai lembrar disso, quando a gente fazia a pesquisa, né, Emily, sobre marcas ligadas a postos de gasolina, e a própria marca Petrobras e as submarcas, né, debaixo do guarda-chuva Petrobras, o que a gente via? A gente via sempre referências à velocidade, né? Sim. A retas de estrada, as setas apontando para frente, a estar sempre correndo, com pressa. Se é um lugar assim se é para ser rotina, vamos passar rápido, vamos ser ágil É, e ir embora. Passou. exatamente. O posto como esse lugar só de passagem, que Sim. vai resolver seu problema rápido e que passou, passou. Ou seja, um lugar que dificilmente ia conseguir construir uma relação ali, né? Um significado maior com esse público, esse cliente. Só que o posto não é este lugar onde as pessoas passam rápido. O O posto VIP. nunca foi esse lugar, O VIP né? Ou nunca. apenas essa definição. Uhum. A gente já tinha essa característica de ser um lugar onde as pessoas paravam e ficavam mais tempo, Sim. né? Então, com isso, a gente começou a desenvolver um conceito da marca que era para falar da relação do tempo, mas não dessa passagem do tempo, né, muito, muito, muito rápida, muito fluida e que ninguém para curtir o momento. A gente queria falar exatamente de curtir o momento, curtir o tempo, Sim. estar presente de verdade. Então, aí a gente foi a partir daí, né, que a gente começou realmente a desenvolver o que seria, né, tanto o conceito da estratégia quanto a identidade visual. O conceito visual. André entrou, Andrei, seja bem-vindo. Pessoal que está aqui, são pessoas que são da área de design. Quem pudesse comentar aqui seria legal a gente saber. São Da pessoas da área de comunicação. branding, de comunicação. Quem são vocês? Comenta um pouquinho aí pra gente. Nós estamos falando muito. Sim. Falem sobre vocês. Contem a Conta pra história de gente aí quem vocês. são vocês, pra gente conhecer um pouco mais também e até direcionar um pouco a conversa, né? Quanto tempo nós Sim. já estamos aqui, Emily? Olha, a gente tem mais 15 minutos. Tá bom. Segundo A gente fala as muito, se vozes da deixar minha vai cabeça. contar tudo. Ó, o Márcio. Márcio é Ah designer, hein? lá, tem design aqui. Minha inspiração, esse garoto, tá? Minha inspiração. A ideia, sabe, Márcio, que a gente entendeu aqui nesse trabalho IN, se vocês forem pegar o que seria o trabalho mais normal que a gente vai encontrar no mercado para construir uma marca, o cliente ou alguém, uma agência, brifa o design e diz, a gente quer uma marca assim, 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 e aí ele tem ali alguns dias, algumas semanas para desenvolver e entregar. Aqui, o que a gente fez que bom, Márcio, você está gostando. Fique à vontade também para perguntar, para comentar. Seja bem-vindo. Aqui, a nossa hipótese era de que o design não podia ser uma etapa deslocada da estratégia só no final. Então, a profissional de design, que é a Emily, ela participou desde o início dessa fase que já era de diagnóstico do cliente e foi se apropriando de todo esse processo. E aí a gente construiu a estratégia e o design da marca simultaneamente. Em cima Construímos disso.
né, tudo de uma forma mais orgânica ali, casada, E eu né? posso te falar uma coisa, Marina? Essa experiência que eu tive com o VIP foi uma experiência totalmente que Enia, já tive, obrigada. assim, em Gus, relação ao design, sabe? A lidar com identidades visuais. E eu tenho uma reflexão dentro de mim agora que ninguém muda isso. Não tem como você trabalhar na área de publicidade, na área de comunicação, sem entender. Não é nem tipo o mínimo de branding. Você tem que saber sobre branding, você tem que estudar sobre a marca. Porque é muito fácil um profissional de design chegar, vou procurar aqui quais são os concorrentes do meu cliente para eu poder fazer uma análise superficial. uhum, Mas ele não sabe como, por exemplo, a empresa se posiciona. Se aquele realmente é um concorrente viável. Porque muitas vezes a gente acha que é só simplesmente, vou procurar aqui concorrentes de postos de gasolina aqui da região. Mas aí, por exemplo, não, trazendo o caso do posto VIP, a gente tem vários postos na região que não oferecem nem um terço do serviço que o VIP oferece. E aí a gente pode colocar eles como potenciais concorrentes se eles não prestam os mesmos serviços, entende? uhum, E isso é muito sobre saber o mínimo de branding. Mas a gente tem que saber o máximo, não tem como. Por exemplo, vou trabalhar com mídias sociais e vou tirar aqui um conceito das artes da minha cabeça, vou conversar com esse tom segundo as vozes da minha cabeça, sem você estudar o cliente. Porque quando a gente trabalha com a comunicação, a gente sempre presta serviço para outras marcas, para empreendedores, e não adianta a gente trazer uma comunicação que não é assertiva. E é uhum, sobre isso, eu posso trazer a identidade visual mais linda do mundo pro posto VIP. Mas se a identidade visual ela não transfere o que a marca é por dentro, não adianta nada, não adianta de nada. E não, isso é para qualquer área dentro da comunicação, é copywriting, é tudo. É tudo, não tem como, gente. Tem que entender sobre a marca, tem que entender sobre a estratégia de marca. Não tem estratégia de marca? Beleza. Vamos trabalhar para a gente poder trazer uma estratégia de marca? Para a gente não ter que ter esse retrabalho todo? E é é, sobre isso. Para mim, não funciona, gente. Não funciona. não funciona. Aí, ó, você tá com fã-clube, Emily, você tá com fã-clube. Arrasa pra cima, galera! Se inscreva no canal! É isso aí. Eu acho que nesse ponto é até interessante, antes da gente avançar aqui contando o desfecho, né, dessa história, é a gente pegar até o próprio conceito, né, do que é marca. Eu não fico muito presa a um conceito, assim, a autores, não. Mas tem algumas ideias que eu gosto, né, que fazem muito sentido, assim, que foram ideias que a gente foi desenvolvendo na prática, né. Uhum. Uma é que a marca é a expressão da cultura. Então, Sim. se sua empresa não é aquilo, não vive aquilo no dia a dia, não há o que você faça para tentar expressar externamente algo que não existe, na verdade, no dia a dia, que as pessoas não Exatamente. estão vivendo. Wellington, seja bem-vindo. Então, essa é a primeira ilusão, né? Eu vou tentar transparecer uma coisa que eu não sou. Dá uma maquiada aí. Já tá tudo errado, já tá tudo equivocado. O cliente, quando chega falando assim, eu já tô com vontade de fugir, porque eu já sei que é furada, né? Maqueia aí. A gente não é assim, não, mas a gente precisa aparecer. A gente não faz isso, não. Mas o concorrente faz, aí a gente vai fazer também. Então, assim, já começou errado, feio, torto. Já não dá nem para salvar, né? Marketing político. Então, aí que, Marketing é, político. então, exato. Então, aí que a gente vê a questão da mentalidade do dono da empresa, como é que faz a diferença. Uhum. A ética, o comprometimento de verdade com aquilo que ele quer entregar. Você pode ter Uhum. lucro, mas você pode ter, né, aquilo que a gente falou outro dia aqui num dos posts, a relação entre promessa e entrega tem que ser equilibrada, né? Uhum. E então a marca é uma dos conceitos que a gente pode chamar, né, dar para a marca é expressão da cultura. A outra coisa que eu acho também bastante interessante é a gente pensar que estratégia de marca é aquilo que vai fazer a empresa atravessar os desafios, as intempéries, as incertezas, Sim. né? Porque quando ela entende muito bem o mercado, os públicos dela e se entende, se conhece muito bem,
ainda que hajam incertezas, flutuações, ela consegue navegar melhor dentro daquilo, Uhum. né? Porque tem isso, tem uma dose de saber quem eu sou e tem uma dose de estou disposto a mudar. Você vai tendo que equilibrar isso o tempo inteiro. Uhum. A sua autenticidade, né? Aquilo que você não abre mão e Uhum. aquilo que você precisa o tempo inteiro estar, né, em transformação. Então, eu lembro muito lá no post, por exemplo, o, o seu Maurício falando assim, eu não abro mão da questão da honestidade, da transparência, do compromisso. Eu não abro mão Uhum. disso. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. No início ele não conhecia a gente, né? Acho que ele Uhum. tinha medo. O que vocês vão fazer com a minha empresa, né? Aí ele Uhum. falava, mas disso eu não abro mão. Eu, fica tranquilo. Ninguém vai abrir mão disso, muito pelo contrário, isso é só força, né? Então foi bem por Exatamente. esse caminho, né? E então eu acho que esses dois conceitos são legais, porque a gente está aqui falando de funcionário, né? A gente está aqui falando de um monte de coisa de identidade visual, mas a estratégia de marketing é isso. É uma estratégia para você atravessar incertezas. Ela Sim. é meio eu me conhecer e a outra metade é como é que eu navego na incerteza, como é que eu me ajusto, como é que eu me Uhum. adapto. Você tem que estar o tempo inteiro equilibrando isso. Você não pode ser rígido demais. Ancorar ali numa certeza absoluta, achando Isso. que tudo vai permanecer igual, porque não Não permanece, permanece. né? E também não pode estar o tempo inteiro muito fluido, conforme as modinhas ali, as tendências, porque também você vai se perder. Você vai ficar sem identidade, ninguém vai saber o que você está fazendo, afinal de contas. Que Quer um empresa exemplo é essa? disso? Exemplo disso? Juliana Mon, Paulo Renato, seja bem-vinda, quanto tempo? Tem um exemplo disso, ó. Um exemplo muito claro disso, gente. Galera, chegou o BBB, época de BBB. Aí a gente tem aquele advogado que se posiciona de maneira extremamente séria em tudo quanto é canto. Em tudo quanto é canto. Aí contrato social media, o social media vai lá e faz o quê? Aí vamos fazer um memezinho do BBB e postar? Sendo que esse não é o posicionamento do advogado. Isso não é Não de é a qualquer outro cara dele, empreendedor. não é a personalidade. Não é a Gente, personalidade. não é a Exatamente. personalidade. Não, não comunica. Exatamente. E ao contrário, né? Muitas vezes é uma pessoa super despojada, super Uhum. leve, super bem-humorada, e aí na hora que vai fazer uma comunicação, na hora que vai pra mídia, vira outra pessoa, né? Sim. É igual hoje aqui, ó. Hoje eu estou mantendo a Marina, minhas cores, minha paleta, meu Uhum. escritório. Porém, hoje eu fiz um cabelinho diferente, porque de vez em quando a gente tem que dar uma mudadinha, entendeu? E aí Uhum. eu testo pra ver se o pessoal gosta. De repente, esse cabelo aqui cola mais, né? Então a gente faz, assim, uma leve alternada, né? Mas a Uhum. gente tem que ter essa consciência de quem que a gente é. Sim. Então, isso é muito importante, a relação de cultura e marca e mercado, Ô, né? A gente Márcio, não pode perder a isso de live vai vista. ficar salva no perfil da Marina, tá bom? Aproveita, rola pra baixo pra ver o resto do conteúdo, ó. Vai ficar. Preciosidade, tá? E a gente está subindo tudo para o YouTube também, né? Porque a gente Sim, tem, gente. tá criando o nosso canal de YouTube. Em breve a gente tem também aí uma landing page para mostrar para vocês o que estamos preparando. Ai, eu Sim. recebi elogios no meu cabelo, tá vendo? Obrigada. Você linda de qualquer jeito, mano. Eu Se gosto de liga. mudar. Como é bom ter mulheres que nos elevam, Que nos né? Com a gente o apoiam. tempo inteiro. Essa é a importância. Márcio, segue sim. Tamo juntos. Sim, a lá, a Bia tá confirmando, vai ficar no YouTube, tá bom? A gente tá fazendo um repositório de tudo que a gente tem falado aqui. Amiga, bora pro desfecho do Bora caso pro do posto desfecho. VIP, porque a gente Bom, ainda tem que falar de uma coisa muito importante, hein, no final da live. tá bom, tá bom. Bom, então assim, o desfecho que não é desfecho, que é só o início de uma nova fase, na verdade, né? Uhum. Foi que no ano passado a gente tinha esse aniversário do posto, 38 anos. A gente tinha inauguração da loja de conveniência nos modelos novos da BR Mania, Uhum. né? Toda o visual, a identidade da loja ia ser reformulada, como foi no Brasil inteiro. E aquilo era uma grande oportunidade para que a gente então lançasse a nova marca.
já que a gente ia estar tendo esses holofotes, né? Uhum. Ia fazer festa de inauguração, ia ter assessoria de imprensa, então era o grande momento de a gente fazer essa inauguração. Então, no segundo semestre de 2021, a gente realmente iniciou o processo, né, de redesenho da marca, Sim. em que a gente definiu ali a tagline. Que Emily, me assim, ajuda aí. a Qual a tagline. tagline do curso? A tagline, ela veio do conceito realmente da gente fazer a parada, mas também se adaptar à sua própria rotina, né? Que é o posto VIP no seu tempo. Pode No ser o seu tempo também. acelerado ou pode ser o tempo parado, mas o posto VIP ele vai estar ali. É no seu tempo, é no seu tempo. O seu tempo agora é dar aquela pausa. Vamos entrar, vamos fazer uma parada. Tudo no seu tempo. O tempo é Exatamente. seu. Exatamente. E casou muito. Casou muito. Casou muito. Porque Porque ao mesmo é tempo a muito gente amplo. queria marcar o aniversário. Uhum, A gente precisava marcar essa passagem de tempo. A sim. gente não queria passar limpo, tipo, passar a régua e esquecer a história para trás. Ao contrário, a gente queria Uhum, afirmar esse ponto, né? De que a gente está ali há muito tempo, de que a gente faz parte da história daquele bairro, uhum, daquela região. Mas a gente queria se colocar como um lugar onde esse tempo é do cliente, é da pessoa que frequenta e ela sim. faz o tempo dela ali dentro, né? Exatamente. E isso é a tagline. Agora, quando a gente foi trabalhar na identidade visual, se vocês quiserem só entrar no perfil do Posto VIP, vocês vão ver os próprios posts de mídia social trazem isso no presente. A gente subverteu a lógica de trabalhar as retas, as Sim. setas e Trouxemos, as letras. assim, E várias as letras em curvas. itálico, para parecer que tinha passado a ventania, né? As Uhum. letras em itálico, as fotos Passa em rápido. itálico. Para trabalhar ao contrário, vamos trabalhar algo orgânico, né? Algo vivo, algo que Uhum. tenha movimento, mas um movimento suave. E a Sim. gente acabou se inspirando, né? Eu lembro que na época a gente buscou várias inspirações, mas no final a gente se inspirou nas próprias curvas de um rio, uma vez que o Sim. posto está sobre um rio, de fato. Exatamente. E aí, o nosso grafismo, né, que você vai saber falar melhor, tá todo Uhum. inspirado nas curvas. Esse trabalho foi muito legal, sabe? Porque a gente fez uma mega pesquisa para poder entender ali a história mesmo sobre todo o contexto em que o posto VIP estava. E quando o córrego do Leitão apareceu, eu e a Mar, a gente ficou Paty fissurada. chegou, Paty A gente Loyola tá ficou aí, assim, Patrícia Loyola. Seja bem-vinda, Patrícia. a gente ficou apaixonada com o Córrego do Lectão. Então a gente ia atrás, ai meu Deus, vamos chamar o autor aqui do livro que fez o livro sobre o Córrego do Leitão, e isso. E era Córrego do Leitão pra cima e pra baixo. E era uma história assim, que fazia muito sentido, até porque assim, o Córrego do Leitão, ele era nossa bênção e nossa maldição ao mesmo tempo, né? É porque ali a gente tá Uhum. em cima do córrego, aí tem as enchentes por causa da parte do córrego ter sido todo encanado. Então, vamos valorizar essa história. É o córrego. Exatamente. Vamos trazer Em as vez da coisas do córrego. gente, em vez da gente negar, né, inclusive esse episódio trágico ali do posto, né? Não, Vamos isso faz aceitar. parte, né? Isso faz Isso faz parte. parte, essa fluidez, né? As coisas acontecendo, o movimento, e nós estamos aqui, né? Fazendo parte desse movimento, sendo uma empresa viva, né? Integrada à vizinhança e à comunidade. E aí que eu acho que é interessante, né? É que aí a gente trabalhou cores também que conversavam com as cores da Petrobras, da BR Mania. A gente tinha um Sim, pouco esse mandato, né? A gente precisava fazer sim. isso, essa missão, A gente de também conversar. trouxe as cores também muito para trazer mais a proximidade do cliente. Até, por exemplo, a Maurícia, que é uma mulher, ela tem um foco muito grande em fazer com que as mulheres estejam inseridas nesse contexto Uhum. do posto de gasolina, que é um ambiente extremamente mais voltado para o masculino, e fazer com que elas se sintam confortáveis naquele lugar, que é uma presença tão masculina, né? Então a gente já trabalhou umas Exato. cores mais amigáveis, a gente trouxe rosa, vamos trazer tons O mais vivos amarelo, também, o verde-limão. amarelo. Sim, exatamente, para a gente poder conversar de uma forma mais amigável e calorosa e mostrar também que o VIP não é VIP porque é tratamento especial, mas é VIP porque é para todo mundo.
Exatamente. Aqui Uhum. todo mundo é VIP, né? Exatamente. Exatamente isso. E aí a partir dessa nova identidade visual também, a gente apontou, né, o que seria na prática a vivência dessa marca, né? Então, a gente sabia muito bem o que a marca era, Uhum. a gente definiu como então ela falava, se comunicava, e a gente, por último, tinha que definir, então, como que ela agia, né? O que ela fazia na prática, qual que era a experiência das pessoas com o posto VIP. E aí, essa é uma parte que me dá muito orgulho, né? Acho que só mais um adendo aqui sobre a identidade visual, que eu acho muito importante ainda. A gente não construiu a identidade visual inteirinha e apresentou no final. A gente Sim. foi dando elementos e Uhum. aqueles líderes lá de trás foram validando, Sim. né? Etapa por etapa. Eles foram validando, eles foram dizendo, esse é o caminho, esse não é. O nosso público acha que não vai conversar com isso, o nosso público vai conversar com Uhum. aquilo. Não, mas a gente tem que expandir o nosso público, não pode ser só esse, a gente quer expandir. E eles próprios não são pessoas da comunicação, não são pessoas do branding, Não são né? A gente tem designers. a gente tem que ressaltar isso. Algumas das pessoas sequer têm nível superior, mas elas estavam Uhum. tão engajadas naquele processo, né, que elas eram capazes de dar opiniões críticas, construtivas e apoiar todo o processo. Então, eu me Sim. lembro muito bem, né, do dia que a gente trouxe alguns elementos e alguns foram eliminados, outros foram mantidos. Uhum. Eles participaram muito ativamente, né, desse processo da identidade. E me surpreendeu nesse dia que, não, mas isso não pode, isso pode. Eles estavam muito empoderados, Sim, eles né, muito estavam. firmes aqui, eles tinham certeza do que eles estavam falando e a gente, É beleza, isso aí. vocês estão falando. Vocês é que sabem, vocês é que mandam, né? A gente Uhum. deu a gente construiu, né, essa possibilidade deles serem mais protagonistas e era isso que a gente queria. Então, passando essa parte da identidade, né, Emily, esse ano a gente finalizou com um manual, né, um inventário de boas práticas da marca. Mas o que é isso, afinal de contas? Bom, em vez da gente criar um manual de como atender o cliente, de como vender, de como prestar o serviço, uma coisa, né, ali com regras e tal, a gente pensou no contrário. De novo, não de cima para baixo, não impositivo, não teórico. A gente propôs que os influencers fossem a campo, fossem na equipe, fossem na ponta e colhessem com os colaboradores histórias do dia a dia, histórias de atendimento, histórias vividas com os clientes, com a vizinhança, com os parceiros, que ilustrassem o que a gente tinha definido lá como forças da marca, ou como Uhum. atributos da marca, né? Então, confiabilidade. Nós somos confiáveis? Me dá um exemplo, me conta uma história que ilustra que a gente é confiável, né? E aí os próprios colaboradores foram trazendo essas histórias, foram Uhum. trazendo essas histórias. E aí, ao final disso, a gente tem hoje, né, um documento vivo, aberto, que é esse inventário, que a cada 2, 3 meses ele é atualizado com novas histórias, porque todo dia o Tem posto VIP é o história. posto VIP, né? Uhum. Todo dia tem Exatamente. história nova surgindo, né? E a ideia, então, que o colaborador esteja o tempo inteiro engajado nesse processo também, de trazer novas práticas, boas práticas, né? Uhum. Incorporar isso a esse inventário e se sentir pertencente, porque é essa pessoa lá da ponta que está construindo a sua marca. É É a pessoa verdade. que dá bom dia para o cliente, que dá boa noite, que atende, que cobra, Uhum. que está no caixa. No caso do posto, a gente tem padaria com produção própria. É a pessoa que faz o pãozinho de sal, que faz o Uhum. bolo. São essas pessoas que constroem a marca. Na prática, é isso que funciona, né? E aí, eu acho que a próprio posto VIP, a própria Maurícia pode, quiser comentar um pouquinho aqui com a gente. Eu acho que assim, enquanto o posto aparece para falar com a gente, eu acho que a parte mais legal de tudo isso
É você realmente ver e sentir que você não tá num posto de combustível, você tá no VIP. Sabe? É a partir do momento que você chega no centro, é nos mínimos detalhes, porque Uhum. você fez todo esse processo com a equipe, mas eles se posicionaram de uma forma, ficaram tão engajados que eles mesmos conseguem passar isso no ambiente. É aquilo, para quem é sensitivo, sente. Entrou no posto VIP, você sente uma coisa muito boa, sabe? É como a Sim. loja está disposta, é como o tempo todo o posto está muito engajado em questões sociais, Isso, muito trazer o importante lado você falar muito, isso mesmo. muito humano sobre vários aspectos dentro mesmo do posto, sabe? E. Não, Márcio, a gente vai no posto VIP. Você tá em Belo Horizonte? Eu vou te levar no posto VIP semana que vem, tá vendo? A gente vai lá tomar café no posto VIP. Tô falando sério, vou te levar lá. Lá é incrível. Eu lembro de um dia, eu tenho essa minha própria experiência. Depois que eu saí do VIP, eu fazia questão de, por exemplo, de sair de onde eu estava trabalhando e falar, ai, vou passar lá no posto VIP. Vou passar lá no VIP. Eu vou comer. Ai, eles têm um sanduichinho, ai, natural, que eu amo, amo, que é tudo pra mim. Que eu comia todo dia de manhã, gastava todo o meu dinheiro do estágio comendo esse sanduíche que eles fazem, Ai, entendeu? E é um lugar que, assim, gente, é tudo. É um lugar que você passa horas ali. Aquele mezanino. Gente, eles têm um mezanino. Eles têm um mezanino. E o mezanino, a gente pode fazer de tudo no mezanino. Mentira, tudo não, né? faz Porque de nem todas as tudo. coisas nos convêm. Não, Mas e eu acho interessante, né, como que coisas foram surgindo ali sem direcionamento da gente, assim, por interpretação da própria equipe do que poderia ser, né? sim. Que eu acho que é o sensacional. Hum. Tem biblioteca, Sim. né? Biblioteca colaborativa. O mezanino está sendo usado para lançamento de livro, para bate-papo, para conversas, Reuniões né? de trabalho. Você pode ir lá fazer uma reunião de trabalho. Você pode fazer o meu trabalho. Então, assim, acabou que a gente foi vendo que o espaço e a estrutura, né, o ambiente que a gente tinha, poderia ser utilizado de várias formas, não apenas daquele jeito que originalmente a gente pensava. Então, expandiu as possibilidades do que pode ser, né? O posto pode ser o que ele quiser, desde que dialogue ali com os públicos dele. E principalmente, né, entra numa fase agora do posto cada vez mais ser realmente convidativo para os públicos que historicamente não se sentiriam tão à vontade no posto. Então, o que a gente pode pensar? As mulheres, né? Muitas vezes o posto é um lugar, para uma pessoa que tem dificuldade de acesso, né? Não é um lugar tão que você vai imaginar que as pessoas vão querer circular. Não, é seguro, tem acessibilidade. Então, todos esses outros públicos que normalmente não se sentem convidados, né? Não se sentem bem, não se sentem seguros num posto de gasolina, ali no VIP vão se sentir, né? A gente Sim. está construindo para que seja cada vez mais assim, né? Um lugar de prazer, de lazer, de convivência, né? E de Sim. afeto, que está na essência, né, da história do posto. Eu não consigo nem me esconder, gente. Eu sou assim, ó. Defensora da marca, um brinde ao Posto VIP. Muito obrigada, Posto VIP. Sou fã de vocês. Tô É falando isso, sério. Emily. Ô, Aham. gente, mas antes de sair, a gente tem uns recadinhos, né, Emily? Temos. A Bia tá aí? Bia? Bia, você disse que iria aparecer. Eu escutei isso. Você escutou isso, Marina? Há um tempo Eu escutei. atrás. Ela falou que ia aparecer. Que ela ia entrar. Que ela ia dar um oi aqui pro pessoal. Mesmo não sendo o dia dela de trabalho. Será que ela vai vir? Gente, só pra deixar bem claro aqui. Vou alugar uma van, tá bom? Pra levar todos os meus colegas e Tour? amigos. Fazer um tour lá no posto VIP. Apresentar todos os serviços, tá bom? Isso. E é isso. Vai virar ponto turístico de BH. Porque é o melhor posto de gasolina de Minas Gerais. Vocês vão ver. Vocês vão adorar. Mas essa é a ideia mesmo, né? Uhum. E, bom, o que a gente queria trazer aqui para vocês como convite, dentro da própria linha do que a gente trouxe, é refletir sobre isso, né? Como é que você aí
na sua empresa, no seu negócio, especialmente as mulheres mais experientes, né, cheias de bagagem nas suas trajetórias profissionais, seus negócios. Como é que você está pensando a sua marca, né? Se você hoje, né, o que seria ali o primeiro passo? Você precisa entender o que você quer para o seu negócio. Isso Quais tudo são os seus começou assim valores, lá seus na Maurícia. objetivos, A gente tem seus que deixar isso claro. objetivos, né? Então, é importante ter essa clareza, esse autoconhecimento aqui no início, né? E a jornada que eu, Emily e Bia criamos, Tati, a jornada que nós criamos para as mulheres é uma jornada exatamente que começa por dentro. Ela começa pelo autoconhecimento, ela vai começar por reflexões profundas e às vezes não muito agradáveis sobre o que eu quero da minha carreira e o que tem me impedido de avançar na direção daquilo que eu quero. Se eu tenho consciência disso, se eu tenho clareza disso. Dos meus objetivos ali mais profundos, aqueles que realmente me mobilizam. Vamos pensar o seguinte, eu quero emagrecer. Muita gente quer emagrecer. Tá, mas você quer emagrecer por quê? Porque eu quero ficar bonito. Mas você quer ficar bonito pra quê? Por quê? Então, é o porquê, sabe? Eu acho que é aquele 5 porquê, sei lá. A gente tem que ir mais fundo nisso. Porque no final das contas, na hora que você tem o desafio mesmo, que você tem que fazer a virada de jogo, você precisa de uma motivação muito mais forte, muito mais interna, que te coloca pra frente. Simples Exatamente. querer, né? Simples querer pode não ser suficiente. Vai ter que querer e vai ter que estar comprometido com esse processo. Porque ele vai passar em alguma instância por uma mudança de comportamento da própria empreendedora. Uma mudança de mentalidade. Exatamente. E sabe E como aí, essa mudança começa? como ele? Por dentro, né? Com certeza. Primeiro começa por dentro. Mas tem muitas mulheres, Marina. Maria, seja bem-vinda, Maria. Eu mesma sou suspeita de falar sobre isso. Para a gente poder gerir um negócio, tanto, por exemplo, uma empresa ou é a marca pessoal, a gente passa por várias inseguranças, que a gente já falou das nossas dores. Muitas inseguranças. Como mulher, assim, até mesmo no mercado de trabalho. E aí que a gente entra, né? Que essa jornada toda que a gente vem construindo entra. Exatamente. Que é uma surpresa muito bacana. Que vocês vão descobrir amanhã. É isso aí. Que vocês vão É descobrir isso aí. amanhã. Então, a gente quer deixar esse convite para vocês continuarem acompanhando essa sequência de lives, os conteúdos do meu perfil, do perfil da Bia, do perfil da Emily. A gente tem trazido aí um conteúdo consistente que, de fato, vai ajudar vocês a tirarem a marca das ideias, do papel. Sim. E a ideia é que vocês possam participar com a gente de uma comunidade de mulheres que vão compartilhar suas experiências práticas, baseadas em aplicação, caso real, né? Não é só falar de grandes marcas inacessíveis. Ok, elas são referência, mas como é que eu faço isso na minha empresa aqui no dia a dia, com pouco recurso, com equipe pequena, na correria? Como é que eu faço? É sobre isso, né? Mas também com profundidade. A gente vai ter que ir mais fundo nisso. Então, não é só ferramentinha prática, não tem magia, não tem atalho, é uma construção, né, Não de tem médio e longo script prazo. pronto. Mas o nosso objetivo é principalmente pela nossa própria vivência. O que a gente foi percebendo? Que muitas vezes a mulher empreendedora, a mulher autônoma, ela tem tudo o que ela precisa para se posicionar. Competência, experiência, conhecimento de mercado, bons relacionamentos, bons cursos. Mas na hora H, na hora de falar, então vamos, põe a boca no mundo. Não põe. Travou. Não põe, não filma. Não Ficou se quieto. expressa. Não faz o artigo, não faz o vídeo, não vai pra live, Finge que não nem é dá a com ela. palestra. Entendeu? Não vai. Não vai pro mundo. Não põe a boca no... Né? E aí é onde a gente sai perdendo. Sim. Né? Então, a gente identificou várias, a gente pode chamar de crenças limitantes, a gente pode chamar
de síndrome da impostora, mas a gente identificou vários obstáculos que as mulheres enfrentam na hora de se comunicar, de se posicionar. Uhum. E a gente identificou que esses obstáculos se repetem, Sim. né? E que, especialmente, alguns obstáculos são ainda mais intensos, mais fortes para as mulheres acima dos 35, 40 anos de idade. Por quê? Porque são as mulheres que não pegaram né, Emily? Elas não são a sua geração, elas não pegaram o digital desde o início. Elas começaram a trabalhar, né? Elas entraram para o mundo do trabalho na era analógica. Uhum. E no meio da jornada dela, o mundo se transformou em digital. Então essa mulher precisou literalmente correr atrás, ela precisou se atualizar. Né? Ela precisou de se adaptar. Algumas com mais facilidade, outras com menos, mas a gente vê muitas mulheres, especialmente no que se refere à comunicação digital, tendo muitos bloqueios, muitos entraves. Mulheres muito competentes, Sim. com muito a entregar, às vezes muito mais competentes que outras pessoas que estão aí no mercado e não conseguem se colocar. Então é para essas mulheres que a gente quer falar. Como a Bia está dizendo que o medo paralisa, né? Esse medo de errar, o medo de não estar adequado, o medo de não saber, eu tô velha para isso não é para mim, eu não tô preparada, e nessa que não tô preparada, eu nunca tô preparada, né? Sempre falta mais um curso, eu vou fazer um botox antes de começar meus vídeos, né? Não, eu não tô preparada, eu ainda preciso de mais alguns clientes, ainda preciso de mais alguns cases, sempre eu preciso de mais alguma coisa. Isso Sim. não é a mulher que diz isso para ela mesma. É alguém ao redor dela que vai reforçar isso. É verdade. Né? Vai vir com uma crítica, vai vir com uma cobrança, uma comparação, e vai minar essa segurança. Sim. Né? Então é sobre isso que a gente precisa falar, e contra isso que a gente precisa lutar. A gente precisa criar caminhos para que as mulheres competentes estejam no mercado ocupando seus lugares, seus devidos lugares, com Sim. sucesso, né? Com prosperidade, com riqueza financeira, mas também com outras riquezas de qualidade de vida, de tempo, de uma rede de relacionamento confiável, que ela possa contar. Como ontem eu e Emily estávamos com a Maurícia, abrindo Sim. nossos corações. Na A gente terapia, precisa nossa disso terapia também. junta. Nossa Né? terapia em E conjunto. exatamente como a Bia tem feito com a gente aqui, com a experiência dela, puxando a gente. Então é isso. É sobre isso que a gente tem que falar. E é isso que a gente tem que fortalecer. Exatamente. E nós vamos. Correto? É isso? É isso. Vamos ensinando? Uai, a gente já falamos pra caramba, né? Que isso? Quarta que vem tem mais. 1h20 Quarta de que vem tem live, tá mais. doida? A gente fala demais, amiga. Você tem que me mandar parar. Então para. Para agora. Parou? Então tá certo, Eu falei Emily. pra você parar. Tô brincando, amiga. Gente, então vamos mesmo. Tá todo mundo cansado. Quarta-feira que Sim, vem tem mais. tem E mais. aí, continua acompanhando a gente. Tá bom, gente? Muito obrigada. Todo mundo Até mais. tava aqui. Novidades virão, tá bom? Uma boa noite pra vocês. E é isso, gente. Fiquem com Jesus. Tchau, gente.